sexy! Tudo bem com vocês? Larissa aqui de novo, sexóloga, especialista em não monogamia e fetiches. E hoje estamos aqui de novo com ele, pela terceira vez. Porque a primeira deu errado, não ficou, né? Ficou só no Face, no YouTube deu em 2 partes, enfim. Vou até colocar aqui o título de hoje também. Não tô conseguindo colocar. É porque eu tô apertando muito pro lado, eu acho. Não tá indo. Bem. Deixa pra lá. Tá no título. Das outras 2 vezes que o Lucas veio, a gente falou sobre o nosso relacionamento. E hoje a gente trouxe um tema diferente, que é bem polêmico. Tem gente que vai defender pra um lado, tem gente que vai defender pro outro. Ele vai trazer a experiência e o conhecimento dele nesse sentido. Eu vou dar os meus palpites como sexóloga. E eu trouxe algumas perguntinhas aqui, algumas questões pra gente trabalhar em relação à pergunta do tema. Se existe, se não existe, quais são esses pontos de vista e quais são as polêmicas que podem vir a partir desse tema. Coloquei algumas perguntinhas no Stories que eu vou trazer aqui. Infelizmente devia ter colocado desde ontem, mas eu coloquei algumas horas atrás, então não teve tantas pessoas assim respondendo, mas eu vou trazer os resultados de até agora há pouco. E aí amanhã, quando der as 24 horas, eu posto também nos Stories o resultado dessas enquetes. E além disso, a Ana Lu, boa noite Ana Lu, ela já tá aqui. Mais tarde ela vai entrar também trazendo a experiência dela. Lembrando que pessoas diferentes, com experiências e conhecimentos diferentes, cada um chegou nesse assunto de uma maneira muito diferente. Então pode ser que haja alguma divergência aí nas opiniões, ou né, um foco diferente, uma perspectiva diferente. E tá tudo bem. Vamos ver aqui. Teve gente que até falou aqui já, é uma cilada, Bino. E a gente vai explicar um pouco sobre isso, porque tem muita gente que não conhece a hipnose, tem uma ideia muito hollywoodiana, eu diria, né? De hipnose, muito assim, de filme, e uma visão distorcida, não conhece realmente o que é hipnose e acaba tendo, ou romantizando ou demonizando, por não ter um conhecimento real da coisa. Inclusive, uma das perguntinhas que eu trouxe nos stories foi exatamente isso. Você sabe o que é e como funciona a hipnose? E a maioria das pessoas disse que não, 80%. E mesmo as pessoas que disseram não, que não sabem o que é, não conhecem, acabam opinando sobre as outras perguntas. O que é bem engraçado, né? A gente não sabe de onde que vem o embasamento para essas respostas. É muito mais opinião do que teoria mesmo. Primeiro, vamos lá. Pra eu falar por que eu posso falar alguma coisa sobre hipnose, tá, gente? Primeiro eu quero dizer, eu não sou hipnoterapeuta, eu não sou especialista no assunto, eu não sei tudo que há pra saber. Mas, desde mais ou menos 2013, eu comecei a estudar um pouco sobre hipnose por conta própria. E eu vim em 2019, ano passado, eu fiz um curso de hipnose, explicando, dando mais embasamento, com teorias mais sólidas mesmo sobre isso. E o que eu vou falar aqui agora, hoje, para deixar claro, é uma questão de que a hipnose, ela é vista no meio acadêmico, no meio científico, como algo real. A hipnose existe. Isso não é discutido. O que é discutido é o que realmente é esse fenômeno, como realmente funciona, o que realmente é possível fazer na hipnose, mas não se tem dúvida de se hipnose existe ou não. Ponto. Hipnose existe. Agora, como ela funciona, o que tem por trás, quais são os mecanismos, o que realmente é possível fazer ou não, isso ainda é aberto a muitas discussões. Tudo que é relacionado à mente humana, não se tem respostas de tudo. Ainda tem muito mais questionamentos
e pesquisas e dúvidas e curiosidades do que realmente respostas, né? Por mais conhecimento que a gente já tenha bastante, tem muito mais que a gente ainda não consegue responder do que a gente já consegue. Outra pergunta que eu coloquei nos stories foi: hipnose é segura? Já voltando aí, já focando mais na parte de hipnose erótica, que a gente ainda não respondeu se existe ou não existe. Mas no stories eu coloquei: hipnose é segura para ser usada em relacionamentos e momentos de erotismo? E aí deu meio a meio, 50-50, e respondeu que sim, 50 que não. Vamos lá. Primeiro, acabei não respondendo diretamente o que é e como funciona, né? O que é e como funciona a hipnose. De uma forma simples e geral, a hipnose é um fenômeno. Os principais resultados de Wikipédia. O celular dele o Google apita do nada, às vezes, né? De forma simples, a hipnose é um fenômeno que acontece quando você coloca a sua concentração em alguma coisa, em uma ideia, tá? O hipnotista ou hipnólogo é a pessoa que conhece essa técnica, que sabe esse roteiro, essas coisas, e guia a outra pessoa. Hipnose nada mais é do que concentração e imaginação. Eu, como hipnotista, falo determinadas coisas e a pessoa que quer passar por aquele fenômeno ouve e obedece. Porque a pessoa quer, porque a pessoa concorda. Se a pessoa não quer, se ela não segue o que eu tô falando, se ela não é engajada na experiência, não acontece nada. Porque a hipnose, ela é baseada na expectativa, além desses outros fatores. Então, como num show de mágica tem Está o que eu achei na web. Tá, tudo bem, eu vou tirar o áudio do celular porque senão vai ficar complicado. Como num show de mágica tem a quebra da expectativa, quando você está fazendo um roteiro de hipnose com uma pessoa, você também trabalha essa quebra de expectativa, você também trabalha isso, tá? A hipnose, se você, dependendo do marco teórico que você usa, da chamada hipnose clássica, ou hipnose moderna, ou hipnose científica, ou hipnose ericksoniana, tem até outros nomes também, mas esses são os mais comuns que vocês vão ouvir por aí. Vai dar explicações diferentes para como a hipnose funciona. As duas explicações mais comuns é que a primeira explicação mais comum é que a hipnose é um estado alterado de consciência. Ou seja, você não está, durante a hipnose, você não estaria exatamente da mesma forma que você está no seu dia a dia. Isso não significa que você tem menos noção das coisas, isso não significa que você tem menos concentração, isso não significa que você dá uma resposta que você não daria, não é isso, tá? Um estado alterado de consciência não é isso. Concentração é justamente o contrário, né? Na verdade, você está bem focado naquilo ali. Mas uma das hipóteses trabalha com estado alterado de consciência como sendo uma explicação para a hipnose. A outra, mais comum, diz que a hipnose é um fenômeno que acontece de acordo com o estado natural do corpo e a concentração focada em uma única ideia. Eu gosto mais dessa explicação, tá? Porque a hipnose ela é muito parecida com algumas questões da meditação, desse ponto, de precisar da concentração, tá? Hipnose e meditação são coisas diferentes, o que elas se parecem é esse fato de precisar da concentração. Teve alguém aqui que pediu pra participar. Eu só quero saber se quer participar mesmo ou se foi por engano, porque às vezes o pessoal aperta sem querer. Aí me coloca nos comentários se você quer que a gente abre depois da Ana Lu, que é a pessoa que vem daqui a pouco, uns minutinhos com a gente, colocar o outro ponto de vista dela. Não necessariamente outro, mas assim, outra experiência, né? Aí agora, sobre a questão se a hipnose é segura para ser utilizada em relacionamentos e momentos de erotismo. Então, depende. Se você confia na pessoa com quem você está, é seguro. Porque é aquilo. Com a hipnose, você não consegue fazer nada que você não conseguiria fazer conversando normalmente, tá? Então, se você consegue convencer a pessoa conversando normalmente, você vai conseguir convencer com hipnose. É claro. Só vai ser mais rápido, né?
vai ser facilitado, muito assim. pouca diferença. A diferença é, digamos assim, se a dificuldade pra convencer uma pessoa específica, numa escala de 0 a 10, a dificuldade padrão seria 8, com hipnose seria 7,8. Quase nenhuma diferença, assim, continua sendo muito difícil. Sim, mas eu digo, pra pessoa entrar no clima e conseguir entrar naquela sim, imaginação, sim. naquela coisa toda, na sensação, é muito mais rápido. Mas ela não vai conseguir passar por essa experiência se ela já não quer passar por essa experiência. Por isso que é bem importante colocar isso bem claro, né? Você até me deu um exemplo outro dia de que se a pessoa não quiser ter relacionamento sexual com a outra e você tentar convencer ela em quanto tempo? Você falou, sei lá, 5 horas de conversa? Com a hipnose também não vai rolar, por mais que você fique horas com ela tentando fazer o processo de hipnose. O que ela não quer, ela vai continuar não querendo com a hipnose. A questão que muita gente fala é aquela ideia de a pessoa vai me hipnotizar e aí vai fazer coisas comigo e eu vou esquecer e eu não vou lembrar. Cara, eu não vou dizer que isso é 100% impossível, tá? Não é impossível, só que é quase impossível. É bem provável. É quase impossível. E é mais provável que, né, dessa coisa de não lembrar e tudo mais, se a pessoa já confia muito na outra e ela quer muito passar por aquela experiência. Se ela não quer ser hipnotizada, ela não vai ser hipnotizada. Não tem como, a hipnose só acontece com concentração e foco. Se você não tá dando concentração naquilo, não tá colocando seu foco naquilo, não vai acontecer. A gente já entra na questão de existe ou não existe, que é a questão do título, tá? Até falaram aqui nos comentários. Pra mim, hipnose é um fenômeno natural com características de estado era pra ser alterado. E essa coisa de autotranse, da própria pessoa se hipnotizar, digamos assim, isso acontece no dia a dia, né? A gente até brinca e é bem isso, tipo, a criança tá assistindo um filme e ela tá vidrada, ela tá hipnotizada pelo filme. É esse foco grande naquele momento, naquela atividade. A outra pergunta que eu deixei no Stories foi: você acha que BDSM, que é uma parcela aí do fetichismo, que eu já comentei em outras lives, em outros posts, se vocês tiverem dúvida e quiserem saber mais hoje também sobre BDSM, vocês me falam. Você acha que BDSM e hipnose podem se misturar? E aí deu meio a meio também na resposta até então, deu 50-50. E também coloquei como ficam as questões de consentimento. E aí achei engraçado que teve uma pessoa que até colocou, não fica. Só que não é bem verdade. Porque se a pessoa consente numa conversa, ela vai consentir na hipnose. Se tem certas coisas que ela não consentiria numa conversa, ela também não vai fazer na hipnose. Ela vai bloquear e não vai fazer a atividade sugerida. Vamos lá, eu vou dar um exemplo claro, tá? E prático do que isso significa. Se você é uma pessoa muito religiosa e você nunca falaria, eu não acredito em Deus, eu não consigo te hipnotizar pra você falar, eu não acredito em Deus. Eu não consigo, não tem como. Nem o melhor hipnotista do planeta não consegue te convencer a falar isso. Que é uma convicção da pessoa. Sim. A não ser que você tenha dúvidas dentro de você e que você falaria isso em determinada situação. Aí é possível. Sim. Mas assim, o que eu tô dizendo, se você nunca faria uma determinada coisa, você vai continuar sem fazer. Agora, se você quer fazer algo, mas você tem algum bloqueio que te dá medo, te dá insegurança de fazer, então é possível que com a hipnose esse bloqueio e essa insegurança não sejam mais uma questão pra você. E você faça algo que você quer fazer, mas não faria se não estivesse naquele estado. Que você também poderia fazer, por exemplo, uma Um terapia. convencimento, sim, Exatamente, um tempo de terapia. Ou conversar sobre o assunto, ou estudar sobre o assunto. Ou fazer os meus cursos, ou fazer os meus atendimentos, entendeu? Eu não vou usar a hipnose, mas eu vou
ajudar a dar ferramentas pra pessoa ficar mais segura pra fazer aquela questão na vida sexual amorosa dela. E a hipnose vai ser a mesma coisa. Eu não vou convencer ninguém nos meus atendimentos na conversa a coisas que ela não quer consentir, que é contra os valores dela. A hipnose também não. Só tô facilitando pra ler aqui. Ó, vamos lá. Colocaram aqui nos comentários. Como a maioria das práticas de BDSM, o consentimento deveria ser obtido durante a negociação e não no meio da cena, porque da mesma maneira que alguém hipnotizado pode concordar com coisas mais ousadas, uma pessoa em subspace também pode. Então, isso daí já entra em detalhes do que seria o subspace, tá? Isso. Mas a gente pode falar que o subspace é uma espécie de auto-hipnose da pessoa devido a determinadas sensações. Isso é uma teoria que eu já ouvi, isso é um posicionamento que eu já ouvi e faz sentido dependendo do que você considera como hipnose. E como subspace Sim. também, porque tem pessoas que chamam subspace... porque subspace é um termo muito utilizado na comunidade BDSM, tá, gente? Na comunidade fetichista. O subspace é como se você entrasse nesse personagem, nesse seu alter ego do jogo erótico, né? Do BDSM, do fetiche, enfim. E aí você entra nesse padrão de comportamento daquele jogo, daquela prática. Então, se a pessoa é bottom, submissa, por exemplo, ela entra nesse padrão de querer servir, de querer obedecer, de ter prazer com isso. O subspace, tem gente que fala que seria esse estado só de você, por exemplo, em pet play é muito comum. Pet play seria a pessoa brincar, fingir que é um animal nesse jogo aí, que pode ir bastante pro erótico, só o erótico ou também pro erótico sexual, que aí é uma outra polêmica que entra em outra questão de outro dia. Mas entrar nesse comportamento animal, tem gente que sente que entra nesse subspace sozinha, por alguns gatilhos que ajudam a pessoa a entrar nesse subspace. Já outras pessoas consideram que o subspace, na verdade, ele é um estado muito além, que realmente é alterado por aí, principalmente por práticas SM, de sadomasoquismo, que envolvem dores físicas, que aí a pessoa, por questões bioquímicas, vai entrar num estado muito alterado e perigoso para questão de ter como falar a palavra de segurança ou fazer o gesto de segurança e pedir para parar quando já passou quando chegou no limite dela. Então, esse seria o subspace. E o subspace bioquímico levaria com certeza a pessoa num drop depois, que seria essa baixa de todos essas bioquímicas que aconteceram, esses hormônios. E aí a pessoa entra numa certa deprê, que a gente pode entrar melhor em outro dia, que eu posso explicar bem direitinho sobre esses fenômenos bioquímicos, fisiológicos e psicológicos também. Outro comentário aqui. Eu sempre gosto de diferenciar hipnose de transe, porque subspace tem todas as características de transe, sem ser hipnose. Vamos lá, isso é outra questão, porque quando você vai falar em algumas definições de hipnose, a hipnose só é possível se há o estado de transe. Em outras definições de hipnose, você coloca que a hipnose não precisa de transe, tá? Eu, pela minha prática, pelas minhas experiências, considero que não tem a mínima necessidade de transe. Não tem nada a ver, são coisas diferentes e você pode ou não ter transe durante a hipnose. E teria como explicar o que é transe pra quem nunca... O transe seria de fato um estado alterado de consciência em que você tem respostas fisiológicas, físicas e do próprio corpo de que a pessoa não está em plena consciência, que a pessoa não tem plena noção 100% comum do que está acontecendo, tá? Esse estado de transe pode ser simplesmente uma concentração muito grande ao ponto de que a pessoa não presta atenção nos barulhos que estão à sua volta. Pode ser simplesmente uma coisa que a pessoa ignora todo o ambiente que ela está e foca só na voz da outra pessoa que está falando ali com ela. O transe tem muitas formas, tem muitas coisas que podem ser indicativos de transe. Seria o hiperfoco? Hiperfoco seria um transe. Um tipo de transe. Aqui, outra questão aqui. Se uma pessoa hipnotizada não gosta de mim,
mas tem atração pelo Brad Pitt. Eu não posso induzir ela a me ver como Brad Pitt e ter algo com ela? Isso não burla a questão da consensualidade? Uma boa pergunta, tá? Vamos lá. Não é todo mundo com hipnose que enxerga alguma coisa, tá? Que vê. Eu tentei, gente. Não funcionou pra mim. É preciso que a pessoa tenha muita concentração. Muita concentração. E olha que eu queria até, mas não deu certo. Mas é preciso que a pessoa tenha muita concentração pra ela ver algo, tá? Pra ela ter o que a gente chama de alucinação visual positiva. Que ela é ver alguma coisa que não está ali, tá? Pode ser uma pessoa que tá do lado, você dizer que aquela pessoa é o Brad Pitt, a pessoa abre os olhos e vê. Pode ser não existir. Pode ser essa garrafa, por exemplo. Essa garrafa aqui, ela é transparente, mas se eu disser que dentro dessa garrafa tem uma bebida rosa, aí a pessoa tá lá engajada no fenômeno, ela vai ver, pode chegar a ver essa bebida rosa. O que eu quero dizer com isso até é possível. Eu não vou dizer que é impossível. Não é impossível, mas é extremamente difícil que algo assim aconteça. A chance disso acontecer é muito baixa. Da pessoa engajar tanto assim no fenômeno, dela confiar tanto assim em alguém, e esse alguém trair a confiança dela tanto assim. Que é o que a gente tava falando possível. também. Na questão de usar pra relacionamentos, a gente tá falando que é seguro se você se sente segura com essa pessoa com quem você tá praticando. Você não vai praticar algo sexual com um desconhecido, né? A menos que seja aí a tua preferência, mas enfim. Sim. Então, essa questão da pessoa, você não vai deixar um qualquer te hipnotizar e você vai embarcar naquela e achar que tá tudo bem. Então, assim, pra pessoa se passar por um Brad Pitt lá, que deram um exemplo aqui, pra ficar e se atrair pela pessoa, não faz sentido, entendeu? A pessoa passar por essa experiência com alguém que ela não tem referência, que ela não sabe quem é, que ela não sabe quais são as intenções da pessoa. Gente, uma coisa é a hipnose de rua, que você faz uma brincadeira, tá? E a pessoa engaja e vai lá e faz a brincadeira. Ou a hipnose de palco, que também faz brincadeira, tá? Mas assim, o que foi o exemplo ali é de você enganar a pessoa utilizando a hipnose. Claro que é possível. Da mesma forma que é possível enganar alguém conversando normalmente. Só que a chance de eu conseguir fazer isso é muito baixa. Muito baixa. E assim, a maioria das pessoas vai dizer, não é possível. Não é possível de jeito nenhum. Gente, não é de jeito nenhum. Só que a chance disso acontecer é extremamente baixa. É menor do que você ganhar na Mega Sena. Eu tô falando sério. Perguntaram aqui, tem pessoas que não entram em transe? Se sim, por quê? Mais ou menos. Eu até hoje nunca conheci nenhuma pessoa, nunca ouvi falar de nenhuma pessoa que não entre em transe de nenhuma forma. Que nunca entre em transe. Talvez ela não entre com a hipnose, Exatamente. mas ela entre de outra maneira. Exatamente. Porque entra aquilo, o que você chama de transe, o que é esse transe, pra que você quer um transe, tudo isso, né? Porque não é consenso sobre o que é o transe também, tá? Mas assim, tem pessoas que vão entrar em transe ouvindo um ritmo, uma batida ritmada. Repetida durante 10 minutos. Tem pessoas que vão entrar em transe olhando para um quadro muito bonito, admirando aquele quadro e ficando ali por horas. Isso é uma espécie de transe. Eu entro em transe dançando, ouvindo música, eu entro naquele mundo. Pra mim, eu sou o tipo da pessoa que não sirvo pra estudar com música. Porque a minha concentração vai pra música. Então eu sou hipnotizada e entro em transe com música. Sim. A pessoa já deu consentimento pra ser hipnotizada antes de você fazer ela te ver como Brad Pitt. Ele tá respondendo a questão anterior. É possível, exatamente o que a gente falou. Se você tá com uma parceria que você quer engajar com ela sexualmente, mas você não tem tanta atração pelo físico dela, ou você quer colocar uma fantasia aí diferente pra dar um reboliço aí, sair da rotina do seu dia a dia amoroso e sexual, vocês podem praticar aí, né, se a pessoa souber
as técnicas de hipnose, e aí você já tá propícia a querer aquilo. Imaginar que essa pessoa seja o Brad Pitt, consentiu e aí tá tudo certo. Vamos lá, só a outra questão que era como ficam as questões de consentimento. Gente, olha só, primeiro que o que eu vou falar agora vai soar estranho, tá? Mas o que é consentimento? Isso é uma pergunta necessária, tá? Porque tem pessoas que acham que você não negar, ou seja, que você não falar ativamente que não quer, ou seja, você se calar, seria consentir. Eu não acho isso, eu não concordo com isso. Pra mim, consentimento tem que ser a pessoa ativamente falar que sim. A pessoa tem que dizer que quer. Não adianta a pessoa não dizer o contrário. Beleza? E como colocaram aqui nos comentários mesmo, e que a gente sempre... toda vez que falo sobre o BDSM, negociação, essas conversas, essas negociações e essa questão de consentimento, o que pode, o que não pode, em que nível pode, em que situações pode, é antes da prática. Não é durante a prática ali, lógico, tem coisas que você nunca experimentou, você quer experimentar, mas aí tem as palavras e os gestos de segurança justamente pra ajustar isso, né? Mas tem coisas que vão ser limites rígidos que você não quer de jeito nenhum. Então isso tudo vai ser conversado antes, na negociação. E eu falo que esse aprendizado da comunidade fetichista e BDSM é muito importante, é muito legal esse conhecimento, assim, e a gente trazer para qualquer tipo de relacionamento. Porque a própria questão de traição e fidelidade e formato de relacionamento é o tipo da coisa que as pessoas não conversam e só supõem que vai ser monogâmico, que vai ser fechado e que traição é tal. Cada um vai ter uma questão na cabeça, mas não se conversa da possibilidade de relacionamentos não monogâmicos e que tipo de formato e o que é realmente traição, principalmente com virtual. Conversa, olhar pro lado e piscar pra alguém ou só admirar alguém. É só quando tem sentimento ou um ato sexual. Então, assim, pra cada pessoa é uma questão. Então, é preciso sim a gente aprender a conversar sobre essas coisas. Deixa eu ver se faltou alguma pergunta aqui. Vamos lá. Tem alguma chance de uma hipnose ter um efeito pós? Alguma consequência, efeito retardado? Vamos lá. De forma simples. É possível você fazer o que é chamado de sugestão pós-hipnótica. Que é uma sugestão que você faz com a hipnose, que ela continua depois, tá? Que é bem legal. Depende do que você faz. O que a gente... Quando é consentido e legal e pro lance ali... O que a gente geralmente faz, em geral, com hipnose, é o que a gente chama de presente hipnótico. Como assim? É uma sugestão que... tô pegando a mão da Larissa aqui só pra dar um exemplo, tá? Lari, fingindo que a gente já tá em transe, tá lá fazendo hipnose, sem transe, com transe, etc, blá, 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 blá. Eu falo pra Larissa, pra ela fechar os olhos, se concentrar aqui no local entre o dedão e o dedo indicador dela, e toda vez que apenas ela pressionar desse local aqui, assim, dessa forma, ela vai se lembrar de um determinado momento feliz e vai sentir novamente aquela sensação de felicidade. Toda vez que ela fizer isso, ela vai sentir. E toda vez que ela apertar, ela vai sentir isso mais forte, mais forte, mais forte. Isso é o que a gente chama de sugestão pós-hipnótica. Porque ela é uma sugestão que fica. Ela fica para depois do que eu falei. Eu falei, toda vez que você apertar, e somente você vai se lembrar de um momento feliz e sentir novamente essa sensação. Essa foi a instrução que eu tô dando. Eu não tô dizendo que ela vai sentir algo do nada. Não, eu tô dizendo que ela vai se lembrar de algum momento feliz e vai sentir novamente aquela felicidade. Gente, não sei vocês, mas quando eu penso, quando eu tenho a memória, quando eu me remeto a algum momento feliz da minha vida, eu fico novamente feliz, mesmo que por alguns segundos. Então o que a gente faz é criar uma âncora pra isso naquele ponto. Pode ser em qualquer lugar, pode ser qualquer coisa, tá? E é importante dizer você e apenas você, porque, por exemplo, se ela apertar a mão de alguém e por acaso esse ponto for pressionado, e eu só dei a sugestão de quando esse ponto for pressionado, talvez ela acabe se lembrando. E não vai ter nada a ver, não é isso que a gente quer. Agora, sobre consequência ou efeito retardado, também é possível.
Por isso que você nunca interrompe a hipnose bruscamente. Você acaba e termina de conversar mais ali 2 minutos com a pessoa pra ver como é que ela tá, se tá tudo bem mesmo, tá? Um exemplo clássico disso é o que aconteceu comigo. Eu tava com alguns colegas fazendo brincadeiras com hipnose de entretenimento. Com aquela brincadeira de trocar o nome, esquecer o nome, beber água e achar que é cerveja, esse tipo de coisa, tá? Claro, gente, isso só é feito com consentimento, isso só é feito com quem quer participar e tudo mais. Exemplo clássico, esse colega tava lá, eu não lembro agora exatamente qual foi o nome que eu troquei, mas vou inventar um nome aqui. Digamos que o nome do rapaz fosse Roberto, e aí eu troquei o nome dele para Rafael, que é um nome que começa com R também. Horas depois, a gente ainda tava no mesmo local. Se eu chamasse ele de Rafael, ele ainda respondia. E se eu perguntasse pra ele, qual é que é o seu nome? Ele falava Rafael. Só que se alguém chamasse ele de Roberto, ele lembrava. Ele falava, não, meu nome é Roberto. E aí se eu fosse lá e desse um copo de água pra ele e falasse, toma, tem cerveja? Ele bebia e falava que tava com gosto de cerveja. Entendeu? Porque... Tá diferente, mas tá boa. Exatamente. Porque ainda tinha um resquício daquela sugestão. Por quê? Porque além de tudo, depois do efeito, ele ainda tinha bebido. Então facilita ainda mais, porque a pessoa tem o senso crítico, o fator crítico, faculdade crítica. Aí depende de onde você lê, vão falar um nome diferente. Rebaixado ainda mais por conta da bebida. Então, isso acontece. E essa coisa da sugestão, da âncora, ela acontece depois, mas pra ela ficar mesmo, você precisa de um trabalho Sim. muito mais extenso e reforçar essa O ideal sugestão. é você fazer essa sugestão. Se você quer que ela fique por muito tempo, o ideal é você fazer todo dia ou dia sim, dia não. Vamos ver aqui. Chama aqui. Esse já foi. Deixa eu só ver as perguntas aqui. E aí eu chamo a Ana Lu. Cadê? Aqui. Eu diria que você, como top, nem deveria consentir em agregar algo à cena no meio dela. Porque o bottom pediu. Porque às vezes a pessoa tá muito engajada pra pensar direito. Exatamente. A pessoa que tá infringindo alguma prática, né, fetichista na pessoa. Então, o top é a pessoa que tá infringindo. E bottom é quem tá recebendo. Não é legal você... Mesmo que não seja fetiche, gente. Na empolgação, às vezes as pessoas falam umas besteiras que depois não era bem aquilo. Então, de novo, a conversa em qualquer relacionamento, antes da empolgação ali, do vamos ver, é bem importante. Aí até falaram aqui, nossa, que legal, quando vocês vierem pro Rio, podemos conversar mais sobre? Tô muito interessada e curiosa. Tá bom. Certeza. Ó, colocaram aqui, a Ana Lu falou pra essa pessoa que falou do Rio, Jazz, você conhece a Isis? É do Rio e trabalha com hipnose erótica. Isso era legal de falar também, de hipnose erótica. Vamos responder a questão do título. Existe ou não existe ou depende? Novamente, se eu disser que não, vai ter gente que vai vir aqui e vai me bater, tá? Mas eu acho que hipnose erótica, como uma técnica separada, como algo independente, como algo diferente, não. Eu acho que isso é um exagero. Mas existem sim técnicas e rotinas eróticas para se usar dentro de hipnose. Então, se você está chamando isso de hipnose erótica, então, sim, claro. Mas, novamente, depende do que você está dizendo que é esse conceito. A gente precisa adequar o vocabulário para a gente se entender sobre o que está sendo falado. Sim, porque a hipnose erótica nada mais é do que uma hipnose. Só que com sugestões específicas pra dar prazer, pra ter orgasmo, Sim, pra... envolvendo toda uma sei lá. questão de toques e de outras coisas que Isso. não envolve em outros momentos. Isso. Antes de eu chamar a Ana Lu, aí até colocaram aqui, cadê? Porque ela perguntou se a pessoa conhece a Isis no Rio. Aí ela respondeu que conhece sim, mas ela
Ó, vou colocar. Mas eu não conseguiria fazer algo assim com quem não tenho confiança. Confio na Lari. E é bem isso, gente. A gente foi num workshop aqui em São Paulo, há meses atrás, da... Esqueci o nome. Foi ano passado, não foi ano passado? Foi ano passado. Acho que foi. Foi ano passado. Foi ano passado. Esqueci o nome dela, Duba? É Madame Dubá, se eu não me engano. Madame Duba, eu acho, gente. Que ela fala sobre hipnose, erotismo, BDSM. É, exatamente. E com ela, eu não consegui sentir quase nada. Mas quando eu fiz as mesmas coisas com o Lucas, que eu confio, aí deu certo. É porque mas aquela tem coisa, quando você... não rolaram. Não, pra é mim. aquela coisa, quando você acaba de conhecer a pessoa, é muito difícil você gerar o que a gente chama de da confiança e também principalmente do rapport, tá? Rapport é uma palavra específica dentro do meio da hipnose pra dar exemplo da ligação e da confiança que a pessoa tem no hipnotista. Ou hipnólogo, ou depende, né? Aí colocaram assim, está certíssimo. Vou fazer propaganda do sul de Minas aqui, então já que eu tô abandonada aqui. Gente, como que você quer que eu te chame aqui? M-Clown? Eu não sei a pronúncia. É M-C-L-A-U-N. Acho que você sabe sobre hipnose, é isso? Então, pra quem estiver lá e quiser, o Insta dele aqui. Então, acho que foram as perguntas. Eu só quero mais uns detalhes que eu anotei aqui antes de entrar. Não era. Isso a gente vê com ela. Mas Tá. isso aqui eu queria contigo. Tá. Questão de limites de toque e do que é e não é assédio. Isso muda muito de país para país, de acordo com a cultura e as leis. Então, tem muita coisa que é feita em hipnose pelo mundo afora que aqui no Brasil a gente acharia um absurdo. Tem um hipnotista muito famoso, que eu não vou falar o nome dele, tá? Que ele é muito controverso. Ele faz coisas bizarras, como... Hey, are you okay? Tipo, ele chega assim na pessoa, no final da hipnose. E, tipo, isso é muito bizarro. Pra nossa cultura é muito invasivo. Isso é muito invasivo. Por mais que o brasileiro seja caloroso, é muito diferente do que isso. Então, pra gente, seria assédio. Mas a pessoa que tá sendo hipnotizada nessa cultura que ele tá inserido, E também tem ela outra cai coisa. nisso também, né? Ela acaba reagindo bem a isso, porque pra ela tá ok, não E também é tem outra coisa. invasivo. Hoje em dia esse cara já é tão famoso, que quem vai Já fazer sabe. hipnose com ele sabe que é assim. Sim. E essa questão de toque, né? De como você toca no corpo da pessoa, também eu tenho a formação como bacharel em educação física. E principalmente quando eu fui pra Austrália e fiz outros cursos lá, é que a gente aprendeu mais sobre isso. Porque lá tem gente do mundo inteiro. E, por exemplo, os asiáticos, você não pode encostar no topo da cabeça, porque é falta de respeito na cultura deles. Então, é bem importante a gente saber e ter esses cuidados também, pra quando a gente for, sei lá, ver vídeo pela internet por aí e ficar com medo dessas coisas, é justamente por isso, porque muda muito. Então, a pessoa que tá fazendo, né, tá usando essa prática, tem que saber também desses limites aí. A pessoa que falou do sul de Minas aqui, que é o arroba que eu falei aqui, ele falou que pode chamar ele de Denis, é o Mr. Clown. Mas eu não sei como é que pronuncia esse clown, por isso que eu falei. Se alguém me dar um tapa na testa. desse na testa, eu ia ficar revoltada. Né? É bem isso, gente. Isso muda de país pra país. Então, se vocês forem procurar por hipnose, pode ser que vocês se assustem por isso. Porque vocês vão ver essas diferenças mesmo. É o que fez a mulher comer uma lâmpada? Não tipo sei sobre mastigar? isso. Eu O hipnotista famoso que eu tava falando, eu não sei desse vídeo, não conheço essa história de comer lâmpada, não faço a mínima ideia. Não tenho como te dizer se é ou não. Eu acho que esse lance aí é um outro que é um ilusionista. Eu não sei qual é o lance. E também tem
também, né, de mágica e tudo mais, que também usa às vezes açúcar, que parece vidro, enfim. E fora isso, foi bem legal que você me falou esses dias que as pessoas que trabalham com mágica, ilusionismo, essas coisas de entretenimento, que trabalham, que você já falou, inclusive, de expectativa e quebra de expectativa, aprendem muito mais rápido as técnicas de hipnose, justamente por trabalharem com fenômenos parecidos, iguais, né? A expectativa é a mesma coisa. Ali, a Jess perguntou, como se aprende sobre hipnose? É um curso disso? Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Sobre isso, você pode fazer curso ou você pode não fazer curso. Tudo depende do quanto você quer se aprofundar. O que eu recomendo? Procura sobre o Alberto Delisola. Depois a gente coloca o nome e tal certinho. É com ele que eu fiz curso e com ele que eu aprendi o que eu sei sobre hipnose, tá? Eu recomendo por conta disso. Ele é super conhecido no mundo da hipnose aqui no Brasil. Aqui no Brasil, e ele tem reconhecimento internacional também, mas assim, a questão principal é que esse cara tem muito conteúdo gratuito de qualidade no YouTube. A pessoa que falou da lâmpada e tudo mais colocou que ele tem um show na Netflix. Acho que é ele porque ele faz hipnose também. Não sei. Não sei, mas vamos seguindo. Chama Aí falaram, responderam aqui, é o Darren Brown, no espetáculo Miracle, que faz não era a mina comer vidro. Não então era o Darren Brown que eu tava pensando não, tá, gente? É outra pessoa. Outra pessoa, então. Acho que podemos chamar a Ana Lu. Ana Lu, venha. Vamos ver aqui. Onde é que era? Aqui, eu acho. Não, sim. Ana Lu. Ai, não tô conseguindo. Ana Lu, se você tiver aí ainda, coloque aqui a solicitação, me manda o convitinho aí pra eu te adicionar, porque eu não tô conseguindo por aqui. Tenta lá de novo. Não, ela tá apagadinha, ó, tá vendo? Essa tá... tá como não pode participar. Ana Lu, se você estiver aí, por favor. Deixa eu tentar aqui. Opa. Agora acho que deu, ó. Mandei. Vamos lá. Pronto. Ó, repete o nome do professor de hipnose. Eu vou colocar aqui nos comentários, mas é Alberto Delisola. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Que bom ter você aqui com a gente para trazer um outro olhar também, para complementar, falar da tua experiência. Cada pessoa tem uma experiência e chega nesse lugar de uma maneira diferente. Gente, a gatinha dela tá tipo se embolando nela. Olha que linda. Gatinho, não sei. Ai, gatinho. E pelo que eu conversei com a Ana Lu, ela sabe do movimento que é chamado de hipnopink, que seria, né, essa hipnose erótica ou fetichista. E aí ela falou que estaria se sentindo na vontade de falar a respeito da comunidade, como que foi a experiência dela e seguranças para a prática. Manda ver. Bom, eu não tenho... Eu queria primeiro falar que tem 3 anos que eu tô dentro dessa comunidade no Kink. Existem esses vários grupos que unem pessoas que têm esse fetiche com hipnose e técnicas de controle técnicas de controle da mente de outras pessoas. Isso é um fetiche, é um nicho que as pessoas se juntam e convivem entre si. E eu fui acompanhando muitas das coisas que o Lucas falou. Isso de se confiar, a confiança ser a base, né, para o rapport e para a segurança, né, e consentimento passar por isso. Eu queria trazer uma experiência que eu tive. Foi um antigo playmate meu,
de 2 anos atrás, eu tava em transe e tal, e aí ele falou uma coisa assim, você vai me falar os seus segredos mais profundos? Qualquer coisa assim, né? Aí eu, tipo, tava super concentrada, né, assim, nessa experiência. Eu falei, não, como assim? Não. Eu comecei a brigar com ele, assim, como assim? Não, não vou te falar. Então, não é uma coisa que a gente precisa 100% sempre, como é que fala, depender, né? Mas a gente, quando um limite é cruzado e a gente não quer, não foi consentido, não foi negociado, a gente pode parar e falar não. E o estado de transe não necessariamente é esse apagão que todo mundo pensa que é. Acho que o pessoal se preocupa muito mais a respeito disso por não entender realmente o que a hipnose é, né? Raramente você tem um apagão. É muito raro. Eu só consegui ter esses apagões com o meu mestre agora, atualmente, porque há muita confiança e muita conversa sobre esse tipo de sugestão. Sim. De a gente almejar esse tipo de sugestão, de ter o apagão, de não lembrar as sugestões e o que foi dito. E só assim, porque e é uma coisa muito complicada, muito difícil. Tem gente que pratica muito mais tempo que eu e não consegue. Sim. Então, É para o povo ficar mais tranquilo, mais em paz. sim. Não, tem um choque muito grande entre o que a gente imagina que é a hipnose, como que sente, e na prática, quando você vê que você fica assim, não, mas não deu certo, não tudo dá sentido, porque você tá ciente do que você está ouvindo, você está ciente do que você está respondendo, você acompanha isso, não é essa dissociação e esses dois blocos. Sim. Assim, Se você se sentir à vontade, claro, se você consentir, fala como é que você chegou nesse mundo, como que surgiu isso na sua vida. Então, eu sempre, quando eu era criança, eu via aqueles desenhos que tinha aquelas cenas, sabe, com espirais, com uma pessoa controlando a mente. Eu ficava assim, vidrada, assim, aquilo me fascinava. E aí, quando eu cresci, eu percebi que, não, eu sinto tesão nisso. Pera lá, isso é uma coisa que eu sinto tesão. E aí eu fui explorando pelo YouTube, que tem vários canais de hipnólogos que fazem conteúdo, fazem áudios, arquivos para você se hipnotizar em casa. E fui acompanhando, fui seguindo, mas ainda achando muito esquisito, assim. Até que uma amiga minha, que é do BDSM, a Vicky, ela me falou assim, esse seu tesão, isso é um kink, isso realmente existe, vai pro Pet Life. E foi aí que 3 anos atrás eu comecei a, de fato, entender que existem essas comunidades, que de fato é uma experiência, é uma expressão sexual, né? Sim. E aí foi assim, que tem 3 anos que vou acompanhando, vou conversando com pessoas, tendo playmates. Agora eu tô com o meu mestre, ele tem uns 8 meses, e assim. Bem legal. Ele mesmo desconfiou quando eu falei de você um pouquinho. Ele falou, eu acho que ela tá falando de Pet Life, porque como ele veio de outro lugar, ele falou, nossa, eu não... É outro mundo, né? Fora do Fat Life, você praticamente não encontra esses conteúdos. Essa que é a questão. Sim, na verdade, o Fat Life ele é uma porta de entrada, porque as comunidades de fato acontecem em outros lugares. Sim. O Fat Life, eu não uso mais o Fat Life, por exemplo, eu mal entro lá agora, porque as comunidades elas estão em outros servidores, existem outras redes sociais. Outras plataformas. Outras plataformas. Para quem não conhece, Fat Life é um site fetiche. E é o seguinte, aqui no Brasil, em português, é quase nulo a produção de conteúdo desse tipo de coisa. Porque aqui existe um preconceito muito grande com isso. Sim, tanto é que hoje eu trouxe o assunto sabendo que pode dar muita polêmica. Pode ter muita gente que vai cair em cima. E eu conheço pessoas que, mesmo
conversando com alguém como o Lucas, por exemplo, que explica sobre hipnose e ela entende que não é tão perigoso assim, essas pessoas têm uma reputação dentro da comunidade cetista que elas preferem dizer que é melhor não, que não é seguro. Porque se elas caírem na mão de um abusador que também faz hipnose e ela não perceber as red flags, que são esses sinais de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, e a hipnose ser também uma outra ferramenta dessa pessoa controlar essa situação, essas pessoas dentro da comunidade preferem dizer que é melhor não fazer. Uhum. Então, eu sei que é polêmica, eu entendo a polêmica e eu também entendo o peso de você dar esse aval. Mas eu acho que é importante a gente dar as informações todas para as pessoas terem opção de fazer as escolhas de maneira realmente consciente. E não com viés para um lado ou para o outro. E sim mostrar todos os perigos e todas as seguranças. E aí a pessoa escolhe se ela quer ou não quer fazer e com quem ela vai fazer. Sim. E tem algumas coisas que se a pessoa está aberta, né, está consentindo em continuar conversando e querer seguir, fazer algo, né, a respeito, isso do consentimento realmente é uma linha muito tênue, né, porque quando você está entrando, como se a sua... Tem você ainda consegue dizer não, claro, mas a sua barreira abaixa um cadinho, sabe? Uhum. Então, é isso que você falou, dentro da empolgação, você acaba consentindo que não tinha concordado antes e tal. E a longo termo, né, essas linhas de É como se consentimento, rebaixasse a censura, né? Então, se você está normal no começo de uma conversa, você vai dizer mais não. Você vai se tolir mais. Mas se você conversa mais com a pessoa, ou se você entra, né, nesse processo da hipnose, os limites rígidos vão continuar rígidos. Mas aqueles limites flexíveis podem mudar. É o que a gente chama geralmente de fator crítico ou faculdade crítica, dependendo de onde você estuda. Ó, até colocaram aqui, Ana. Em todos esses anos, essa indústria vital, nunca imaginei que veria minha melhor amiga falando sobre hipnose erótica no Instagram. Gente. Foi a Gil Greco. Tenho aí bons até amigos que no começo o teu gato não tava nem aí pro vídeo. Deixa eu até deixar ela sair aqui, que ela tá, coitada, gritando. Ó, E até colocaram então, aqui, eu vi que a Jéssica perguntou. Pode falar. Que a Jéssica perguntou se tem como haver hipnose sem a pessoa saber que está sendo hipnotizada. Depende muito, assim, não... É que dá pra você não usar a palavra hipnose. É porque é mais um tipo de convencimento que você pode fazer de várias maneiras e também muito desse conceito que você considera a hipnose ou não. É o que é chamado geralmente de hipnose conversacional ou hipnose disfarçada. Que é você utilizar exatamente as mesmas técnicas, exatamente do mesmo jeito, só que não diz o nome hipnose. Sim. E claro que se a pessoa tentar fazer isso sem ter conversado antes, se não tiver essa confiança, esse consentimento, no máximo vai te deixar um pouco zonza, mas não vai te deixar, não vai ter esses efeitos tão fortes, sabe? Denis até colocou aqui, ó, Lucifer Vibes. Qual é o seu desejo mais profundo? Colocaram aqui também. Nossa, chegar nesse ponto de confiança e ligação para conseguir o apagão deve ser muito legal. Realmente, se você confia muito legal na pessoa, né? Porque eu acho que o legal do apagão, eu nunca tive, mas eu acho que é legal porque daí você não sabe que a pessoa fez aquela âncora em você. E aí, quando acontecer, né, não de eu mesma fazer, mas dele fazer em mim, por exemplo, eu vou sentir alguma coisa legal. E no erotismo, ele usou o exemplo de feliz, mas aí poderia ser um prazer sexual. Dá pra você fazer a pessoa ter orgasmos com um único toque. Demora, mas dá pra fazer.
E E também também não dá. demora, no sentido que não vai ser numa única sessão. No, tipo assim, aprendi, li, vou lá como é parceiro, como é afeto. Na primeira vez já vou conseguir fazê-la gozar. Não, Não. o mais provável é que a primeira vez que você tente fazer hipnose, você não consiga fazer nada. Exatamente. Exatamente. É importante, sim, falar isso bem claro, porque às vezes a expectativa, né, assim, de hipnose é uma coisa que é trabalhada ao longo do tempo. É um kink que é uma prática que requer repetição, prática e Uhum. assim como tudo, você vai aperfeiçoando. Você como hipnotista, como top, você vai aprendendo como que seu parceiro responde as palavras que Sim. mais você pode utilizar e tal, e vai Uhum. aprofundando as sugestões de prazer, sugestões Exatamente. mais eróticas. Era o que eu ia falar. Se a pessoa nunca teve um orgasmo, você até com hipnose até pode ajudar a pessoa a chegar nisso. Mas é muito mais fácil você intensificar e trazer memórias de experiências que a pessoa já teve e repetir, intensificar isso, do que algo que ela não tem. Então, o autoconhecimento e o conhecimento entre as pessoas faz toda a diferença nesse processo. Gente, eu vou desligar daqui a pouquinho com você aqui, Ana, porque tá acabando o tempo. Eu tenho menos de 4 minutinhos, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Fechar aqui a tua parte? Eu só queria falar que se alguém aqui estiver pensando em explorar e tal, e querer conversar com alguém, na hora que você estiver fazendo essa negociação, não falar sobre hipnose é importante, mas também falar sobre você tem algum medo, algum receio, não apenas só na hipnose, porque, por exemplo, Sim. você pode fazer uma indução, tipo, imagine que você está deitado num barco no meio do rio e está movendo. Se a pessoa tem medo de água, aquilo vai ser um pânico. Sim. E aí, então, é importante trocar essa ideia um pouco mais profunda, um pouco mais emocional, para você, para não cair nesses buraquinhos, assim. E também ia falar que esteja aberto às emoções que vão vir, porque sabe, tudo que envolve a mente, né, as coisas emergem, então, então pode ser muito, muito intenso emocionalmente para o bottom e para o top. Eu acho que são essas duas dicas principais, assim, de estar aberto. E se você for fazer alguma sugestão, igual a Lari falou da mão, vincule apenas a você, hipnotista. Não que uma pessoa na rua aleatória vai pegar e ela vai, Sim. né? Ou da Direcione. própria pessoa, ou essa pessoa que tá fazendo a hipnose com você. Acabou. Exato. Esse vínculo, essa limitação é muito importante para não dar nenhum problema, nenhum desconstrangimento. Uhum. É muito gostoso, é muito legal. Eu recomendo para todo mundo, gente. Ana, obrigadíssima por ter topado falar aqui com a gente. E de repente, outro dia, a gente marca de falar mais e fazer mais tempo, fazer a live toda com você. Obrigadíssima. Beijo, beijo. Obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu vi que as pessoas conversaram entre si também. Tá acabando menos de 2 minutinhos aqui. Outra coisa que transe é muito pessoal. Julgar o seu transe pelo que outras pessoas sentem é uma maneira muito fácil de se frustrar. Tava dando um pouco de eco. Gente, agora já foi. Desculpe, da próxima vez eu vou pedir pra Ana colocar o fone, que daí não tem o eco. Tava vendo bastante sobre hipnose para tratamento de ansiedade, depressão. Vi que tem muitos casos de sucesso. Sim, tem uma técnica que eu ensino em vários cursos que eu dou e nos meus atendimentos que ajudam nessas questões também. Lucas não trabalha com essa questão porque ele não é Eu não sou terapeuta. terapeuta. Só para falar, tá? Sim, existem tratamentos e você pode procurar sobre isso. Agora, sobre essa questão que a Tayana colocou, que não acredita em hipnose. Tudo bem, você não precisa acreditar, porque a hipnose é só concentração e imaginação. Se você pegar o início da live, eu dei uma explicada melhor nisso, tá? Mas não é uma coisa de crença, não é com base em crença, não precisa ter crença. Você precisa só prestar atenção e fazer aquele exercício que você vai ter um determinado resultado.
Gente, quem quiser os meus atendimentos, é só me mandar por PV. Tem online, sempre disponível. E agora, domingo, tem a próxima reunião do projeto Conversando. Lá nos meus posts e nas minhas bios, vocês encontram. Muito obrigada, gente. Obrigada.